Olá, meu querido amigo, olá, minha querida amiga. Hoje nós estamos aqui para refletirmos aqui a lição da Escola Sabatina Jovem. E eu quero te convidar para a gente refletir sobre o chamado para libertar. Você já parou para pensar qual chamado Deus tem para você? Qual é o chamado? Libertar, evangelizar, cantar. Hoje nós vamos falar sobre isso na lição da Escola Sabatina. Então, imagine a cena de um homem simples, que já afastado da glória e do caos do Egito, agora vivendo no silêncio do deserto, Moisés pastoreava suas ovelhas como em qualquer outro dia. Até que algo incomum chamou sua atenção. Uma sarça ardente, pegando fogo, mas não se consumindo. Ele se aproxima, curioso, e é nesse instante que a voz divina ecoa: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Perplexo, Moisés para e Deus, conhecendo o seu coração, inquieto, se identifica. Então, Deus disse: Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó. E então ele revela o motivo do encontro. Desci para livrar o meu povo, livrar das mãos do Egito. Esse chamado não foi por acaso. Esse chamado à libertação de Israel estava nos planos de Deus há séculos. Desde Gênesis, no capítulo 15, o tempo da promessa havia chegado. Mas aqui há algo poderoso demais para passar batido. Deus diz: o meu povo, ele se refere aos hebreus. Não apenas como descendentes de Abraão, mas como propriedade pessoal. Ele os reivindica, mesmo em meio à dor. Mesmo na escravidão, mesmo diante da matança dos filhos dos homens. E a pergunta que não quer calar é: se eram o povo de Deus, por que estavam naquela situação? Você já se perguntou por que o povo de Deus sofre tanto? Por que o povo de Deus tem que passar por tantas situações e provas? E muitas vezes na sua semana talvez tenha sido pesado. Os teus fardos têm sido difíceis de carregar. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, lição jovem de hoje vem nos dar uma resposta muito importante segundo esse tema. Não temos todas essas respostas, porém, nós temos a verdade que sustenta tudo, né? Essa verdade é: Deus se importa comigo e com você e com seu povo. Isso é maravilhoso, meu irmão, minha irmã. Mesmo quando parece distante, mesmo quando não age na nossa velocidade, ele vê, ele ouve, ele nos compreende. Ele já está preparando a saída antes mesmo da gente perceber que precisa dela. Então, Deus deixou claro: eu desci para libertá-los, ou seja, libertar o meu povo que eu escolhi. Não foi o povo que escolheu a Deus, mas foi Deus que escolheu o seu povo. Então, Deus sabia das consequências, Deus sabia dos erros, dos atos do ser humano. Tanto que ele criou Adão e Eva também teve problemas quanto à sua confiança, sua fidelidade para com Deus. Então, enquanto Moisés falhou tentando resolver tudo no braço, matando um egípcio e sendo rejeitado pelo povo, Deus entraria em cena agora. Então, com poder e justiça, ele feriria o Egito, não com o ódio, porque Deus ele age com amor.
não com ódio. Então vamos lá para entendermos essa questão. O plano de Deus é o plano da redenção do ser humano. Deus não tem prazer em que o ser humano ele tenha essa queda na salvação. Ele caia e permaneça sem ser salvo. Deus quer que eu e você sejamos salvos. Então, quando Deus diz a Moisés, você vai até o faraó e vai falar por mim, o medo toma conta, né? Muitas vezes o nosso chamado medo toma conta de nós. E assim não foi diferente com Moisés. Deus paciente promete um sinal. Mas olha que curioso, o sinal não é imediato. E nós queremos coisas imediatas, ainda mais num tempo como nós temos hoje. Deus paciente promete um sinal. Mas, então, ele diz, depois que você libertar o povo, vocês me adorarão neste mesmo monte. No monte da sarça ardente, no monte Sinai, onde Moisés tira a sua sandália e Deus diz, esse é solo santo, você precisa ter reverência com esse solo. E muitas vezes a gente precisa entender que onde nós estamos, que é casa de adoração, onde nós vamos nos referirmos ao Senhor, devemos prestar a reverência contínua. Então, em outras palavras, o sinal vem depois da obediência, né? Então, vejam bem, se nós obedecemos, Deus age. Agora, muitas vezes nós não queremos obedecer, a gente quer que Deus haja. A gente ora, pede para que Deus faça a sua vontade, mas nós não queremos cumprir a nossa parte no plano da redenção. Mas nós temos sim um dever a cumprir, né? Então aqui Moisés, ainda inseguro, pergunta, e quando perguntarem quem me enviou, o que direi? E aí vem uma das revelações mais profundas da Bíblia. Deus diz, eu sou o que sou. Ou seja, Deus não se explica porque Ele é, né? Quando um ente, um ser ele não se explica porque Ele é em si mesmo. Então Deus está dizendo que Ele é Deus na infinitude de Deus. Ou seja, Ele é eterno, Ele não muda e Ele é. É um Deus poderoso, um Deus que ama, um Deus de justiça e de misericórdia. Ele é um Deus em sua totalidade. Então é um Deus que não precisa se justificar. Então quando Ele fala, eu sou o que sou, não tem mais explicação. Deus é aquele que é. Nós não conseguimos entender a glória do Senhor. Então, esse nome é suficiente e completo e absoluto. Ele não diz eu fui, nem eu serei. Ele diz eu sou. Presente constante. Existência plena. Deus está dizendo, eu sou tudo o que você precisa. Eu sou o que sustenta. Eu sou aquele que age no tempo certo. E muitas vezes nós achamos que Deus tem que agir no nosso tempo, porque somos impacientes, insaciáveis, nós somos ansiosos. Muitas vezes nós queremos tudo no nosso tempo para ontem, né? E veja bem, agora pense comigo uma coisa. Se Deus aparecesse para você como fez com Moisés, qual seria a sua primeira pergunta? Será? Qual pergunta você faria? Por que tanto sofrimento, Senhor? Será que eu sou capaz? Por que comigo? Ou ainda dá tempo? Então, meus amigos, minhas pessoas queridas, mas independente da sua pergunta, Deus continua dando a mesma resposta. Eu estarei com você. Isso muda tudo, né? Porque não é sobre o quanto você é forte, é sobre quem caminha ao seu lado. Então, no caminhar de Israel, em todas as circunstâncias, Deus estava presente.
E essa era o conforto do povo de Israel, né? Então, se hoje Deus te chama para algo, para libertar, para consolar, para liderar, para agir, não fuja. Lembre-se, o eu sou ainda envia, ainda liberta e ainda chama pelo nome. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, essa foi a reflexão de hoje do tema da lição. Reflita sobre isso, do chamado que Deus tem para você. Reflita na vida de Moisés e na sua vida. Será que você tem rejeitado o chamado de Deus na sua vida? Será que você tem cumprido aquilo que Deus quer para você? Talvez você está passando por uma experiência delicada, sofrida, em que você não está conseguindo entender o que Deus tem de propósito para você. Às vezes está passando por uma ansiedade severa, uma depressão, uma situação angustiante. E por isso eu quero te chamar a orar comigo. Santo, bondoso e querido Deus, quero colocar em tuas mãos, Senhor, todos esses jovens, essas jovens do nosso mundo que está passando por alguma dificuldade. Deus, tu diz na palavra que o Senhor seria com os jovens, que nós precisaríamos ser fortes, que nós somos corajosos também. Então o Senhor nos ensina e tira de nós as cargas, as ansiedades, as preocupações que o mundo nos coloca, Pai. Essas coisas da vida que nos atrapalham diante de Ti. Venha, Senhor, mudar o nosso coração, o nosso interior, a nossa vida, para que sejamos mais felizes perto de Ti, fazendo a bondade, fazendo o que é bom para com as pessoas, amando ao próximo como assim o Senhor quer. Que nós possamos ser melhores, mais perto de Ti. Longe de Ti, Senhor, nós sabemos que não temos nada, mas contigo nós não temos nada a temer. Então, contigo nós temos tudo, ó Pai. Perdoe os nossos pecados, nos conduza, Senhor, à vida eterna, nos conduza durante este dia. É o que te pedimos, louvamos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal, né? O canal está aí, né? Que você vá lá no YouTube, faça a sua inscrição, que você vá aí, se você estiver assistindo pelo Instagram, pelo Facebook, seja por onde você estiver assistindo, vá lá e veja o nosso canal. Vou começar a publicar mais aí lições e que você possa sentir o poder de Deus na sua vida. Que Deus possa te abençoar hoje e sempre e que Deus abençoe você e a sua família. Um grande abraço e até a próxima.